Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nosso encontro aqui todos os dias, pelo Instagram, pelo Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, a gente quer você curtindo, compartilhando, comentando aqui a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo as suas perguntas aos nossos entrevistados ou às nossas entrevistadas de hoje. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. É quarta-feira e você conhece esse nosso espaço aqui nesse dia, sempre voltado para a gente tratar dos assuntos voltados para a saúde, para o comportamento e também para o bem-estar. Então vamos colocar aqui o nosso time de especialistas, o time 100% feminino aqui para essa conversa de hoje. A doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Ela também é professora de psiquiatria da Unisa, Universidade de Santo Amaro. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, doutora Sônia. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite, né? Já começar o ano com esse time maravilhoso. Um bom ano para todos, a primeira vez que eu vejo vocês. Muito obrigada, vamos fazer um bom programa. É um feliz ano novo e um feliz mês novo também, né, doutora Sônia? Saúde Sim. E alegria para todo mundo. E um prazer falar com você já logo nesse início de ano, início de fevereiro, né? Vamos aqui apresentar também agora a Cristiane Garcia Sanches. Ela é enfermeira, especialista em acupuntura, fitoterapia dietética e tuiná. A Cristiane é docente da Associação Brasileira de Acupuntura, ABA. Tudo bem, Cristiane? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom ano para todos e bom mês para todos também. E também com a gente aqui na nossa conversa de hoje, a doutora Maria Isabel Moraes Pinto. Ela é médica infectologista pediátrica, consultora em vacinas no Delboni Medicina Diagnóstica do Grupo DASA. Tudo bem, doutora Maria Isabel? Bem-vinda, boa tarde. Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que eu acho tão relevante como imunização. Vamos lá, então, 12:02, nosso primeiro assunto aqui desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Isso significa que janeiro acabou, finalmente, né, gente? Tem gente que estava aí meio já não aguentando mais o mês de janeiro. Tem gente que achou que passou rápido demais. Bom, janeiro foi embora, férias escolares também acabaram. Para alguns, esse momento desperta insegurança, porque aquela pergunta que vem na cabeça, será que o ano letivo será legal? Vou gostar dos meus novos professores, dos meus novos colegas? São dúvidas naturais pelas incertezas em relação a esse ambiente novo. Além disso, os efeitos da pandemia, como o atraso no aprendizado, ansiedade, dificuldade de convívio, ainda se fazem presentes e trazem uma preocupação extra sobre a saúde mental dos estudantes. Doutora Sônia Palma, não é uma volta às aulas comum, né, como no passado. Ainda tem essa questão na frente, os efeitos da pandemia. Como é que as crianças devem ser recebidas nas escolas, considerando as duas situações? Temos o setor público, temos o setor particular das escolas, e que são universos completamente diferentes. Então, na verdade, a gente ainda tem os resquícios, né, do Covid, ainda tenho crianças que eu recebo no consultório que não querem retornar ainda presencialmente, muito medo, né, de sofrer bullying, muito medo de não acompanhar, muito medo desse novo, né, desse novo retorno. Então, o que a gente tem orientado aos pais é que, dependendo, lógico, do caso, uma conversa, um esclarecimento, levar as crianças ou os adolescentes um pouco antes na escola, para conhecer a escola de novo, conhecer os professores, né? Fazer um link com os amigos que ainda estão no mesmo colégio, isso vai dando um certo conforto para essas crianças, né? Agora, aquelas crianças realmente que têm um transtorno, têm um problema emocional mais grave, na verdade, eles já deveriam estar até fazendo uma terapia, né? Sendo
acompanhados, monitorados por psicólogo, por médico, e tem muitos que estão tomando medicação, né, para ansiedade, para depressão, né, que não estão saindo realmente de casa ainda com receio de todo esse não sei se dá para falar pós-Covid, mas o que eu também queria colocar, aproveitando, né, a oportunidade, é que é muito importante que os pais trabalhem com rotina com essas crianças, independente se elas têm ou não um transtorno mental, se elas têm ou não uma questão de dificuldade de aprendizado. Então, dormir no horário certo, alimentação saudável, não deixar ir para a cama com o celular, para eles poderem ter um sono bom, porque quem não dorme não aprende, porque não fixa, né, toda a matéria que foi passada, e, principalmente, né, aquelas que têm dificuldade, já começar a observar qual é a dificuldade, para não acumular dificuldades escolares ao longo do ano, né? Já procurar, então, uma avaliação, talvez a coordenadora pedagógica, já para poder, então, minimizando, né, esse impacto do início do ano. O papel dos docentes em cada um dos universos, na escola pública e na escola particular. Então, na escola pública, né, eu até sou uma defensora, eu ainda saio em defesa da questão pública, principalmente naquelas crianças que têm um transtorno do espectro autista. Essas escolas estão mais, às vezes, preparadas para receber essa criança que uma escola particular, né, que muitas vezes aceita porque é obrigado, mas não tem um programa de inclusão realmente escolar. Os professores da rede pública também sofreram muito com a questão da pandemia, né? Acho que foi talvez a categoria que mais sofreu com a pandemia, tem muita gente ainda de licença médica, mas eu vejo que eles estão retornando e eles têm uma classe muito grande, então, na medida do possível, eu acho que eles deveriam ter um apoio aí da coordenação pedagógica, né, que é exatamente para isso, e talvez cada professor começar o ano conversando com seus alunos, entendendo um pouco o que está acontecendo com eles. No particular, o que eu falei, eles têm classe muitas vezes menores, né, o acesso dos pais é muito mais próximo, né, então eu acho que nesse momento também os professores devem identificar aquelas crianças que estão com muita defasagem escolar, já comunicar aos pais, ou que estão com muitos problemas na escola. Por exemplo, quando começa o ano, eles trocam, né, eles realocam as crianças e adolescentes em diferentes classes. E, às vezes, a criança cai numa classe onde não tem amigos nenhum, ainda tem os que fazem bullying com ele. Talvez, e aí eu percebo que às vezes a coordenação não tem sensibilidade para destrocar, tentar minimizar isso. Então, o que eu acho até importante, esse espaço que a gente está falando, para que a escola possa perceber as dificuldades individuais e tentar, na medida do possível, sanar, né? Ou minimizar esse impacto. Por exemplo, não custa trocar uma criança da classe A para a classe B, não tem tanto problema, né? Sim, sensibilidade é tudo, né? Agora, em outros momentos, em outros tempos, sem a tecnologia, a criança saía de férias e só voltava a ver os amiguinhos na volta às aulas mesmo, né? Uhum. Hoje em dia, com tecnologia, com WhatsApp, enfim, com as diversas formas de comunicação que a gente tem à distância, isso tem ajudado, de certa maneira, porque não há um distanciamento total entre os amigos, né? Por conta da tecnologia que ajuda nessa aproximação. Tem duas questões, né? Tem uma questão que eu acho que sim, realmente, eles se aproximam, pelo menos virtualmente eles se comunicam, mas também eu tenho visto algumas situações onde, mesmo em férias, o WhatsApp tem sido usado para bullying, para fazer comentários maldosos. Então, eu acho que, na verdade, é uma ferramenta importantíssima, mas acho que, não sei se minhas colegas que estão aí vão concordar comigo, tem que ser monitorizado pelos pais, né? Precisa saber o que realmente essas crianças conversam, porque às vezes eles se escondem atrás, né, do WhatsApp das férias para poder, então, dar vazão a uma certa, vou pôr entre aspas, né, claro, uma maldade infantil aí que acabam fazendo bullying, e aí forma aquele ciclo, aí a criança não quer voltar para a escola porque sofreu bullying pela internet ou pelo WhatsApp, né? Doutora Maria Isabel, para falar sobre a saúde mental dos alunos nessa volta às aulas, a sua avaliação sobre esse tema, em que medida
os problemas relacionados com a saúde mental abrem as portas também para problemas de ordem física, instalação de doenças. Então, na verdade, a gente vê uma volta, né, esse retorno da pandemia, né, a gente observa que há aspectos psicológicos que são muito importantes, como a doutora Sônia falou, e a gente nota também que as pessoas acabaram ficando em casa e, de certa forma, né, o que a gente teve? A gente teve uma proteção contra algumas infecções, né? Então, circularam menos os vírus, as bactérias, e a gente teve, na verdade, uma diminuição da cobertura vacinal, né? Então, a gente pensa, será que isso é alguma coisa que a gente deve ficar preocupado? Com certeza. Então, assim, o Brasil sempre foi um campeão de vacinação, né? A gente deu aula, né, também de imunização, e a gente via assim, a gente falava com orgulho, né? A gente vacina do Oiapoque ao Chuí, a gente vai, né, de avião, de barco, em qualquer extremo. E atualmente a gente tem visto uma cobertura vacinal baixa, né, por volta de uns 70%, né? Então as pessoas não sentem mais a necessidade, né, de se imunizarem. E a gente nota que as pessoas, e isso, infelizmente, pode acontecer à medida em que a gente tem uma baixa da cobertura vacinal e as crianças começam a socializar, o que é muito bom, né? É muito bom que as crianças interajam, mas a gente sabe, na verdade, que quando as pessoas interagem, você troca vírus, você troca bactérias. E nada é melhor do que estar imunizado, né? No sentido de daí ser capaz de interagir já tendo uma resposta que vai te proteger contra as infecções. Cristiane, que alternativas temos na medicina integrativa para essa turminha que está voltando às aulas e que possam ter aí as suas questões mentais em jogo, as doenças também que muitas vezes se instalam, enfim, o que a gente tem à disposição para elas? Bom, a gente tem várias terapias que podem ajudar, que vão andar concomitante até as medicações que eventualmente essas crianças utilizam. Eu vou até abrir um parênteses aqui, porque eu sou mãe de um autista, né, que hoje tem 23 anos, mas que passou por todos esses perrengues que a doutora Sônia foi falando, né? Então, como é que a gente pode lidar melhor com isso usando práticas integrativas e não só a medicação, que também é importante, cada um tem a sua gravidade, o seu conjunto de sintomas que precisam ser tratados, mas as práticas integrativas, incluindo, principalmente para criança pequena, né, as massagens, né, que a gente trabalha bastante com massagens, trabalha com florais, trabalha com fitoterápicos, ajuda muito a acalmar, ajuda muito a dormir, porque tem muitas crianças que têm muita dificuldade de dormir, e até dificuldade de alimentação também, né? Então, essas terapias, elas são muito boas para ajudar a acalmar, a melhorar o processo digestivo, a melhorar o intestino, que vai ajudar na melhora do aprendizado de dentro do campo dessa pessoa, é o que ela vai conseguir aprender, mas isso vai ser muito melhor. E para os adultos, né? Hoje meu filho já é um adulto, a acupuntura vai muito bem. E uma técnica que a gente tem é utilizar o couro cabeludo como um recurso para que, não vendo as agulhas, não comecem a retirar as agulhas, são muito pequenininhas, né? E o couro cabeludo é um recurso que a gente chama, né, na medicina chinesa, de craniocultura. Uhum. É super fácil de fazer e normalmente, né, claro que pode ter necessidade, mas normalmente é bem aceito desde criancinha, né, eu faço no meu filho desde os 2 anos até os 23 anos ou até a fase adulta, enfim. Posso falar um pouco, Mauro? Eu queria dar os parabéns, né? Porque realmente eu sou psiquiatra, né, infantil, e todo mundo acha que psiquiatra só passa remédio, né? Eu queria deixar aqui, né, também falar quanto é importante as práticas integrativas, as questões das terapias, né, tratar as crianças e adolescentes como na sua totalidade,
né? A questão do sono, a questão da desbiose intestinal que você colocou, né? O tratamento é extremamente importante para essas crianças, principalmente do espectro autista, né? Então, reforçando o que você está falando, então. 12h14, pessoal, programa Gente que Fala, no ar, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Por aqui, pela UTV, estamos ao vivo e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos para o próximo tema. A vida escolar vai voltando aos poucos, como a gente falou no primeiro tópico, voltando ao normal, mas ainda é preciso manter alguns cuidados necessários em relação à pandemia. Para um retorno prudente às aulas, os especialistas têm chamado a atenção para a atualização das carteiras de vacinação. E não é só contra a Covid-19. Afinal, os casos de diversas doenças aumentaram em 2022, já que a cobertura vacinal caiu para índices alarmantes nos últimos anos. Doutora Maria Isabel, as escolas estão preocupadas com isso, estão de olho nisso, fazendo o devido controle das carteiras de vacinação dos alunos? Então, eu acho que isso varia, né? Assim, existe uma preocupação das escolas, mas a gente percebe que não é tão fácil assim a gente, enquanto escola, né, os profissionais atualizarem as carteiras vacinais, né? Porque, claro, você pode solicitar as carteiras, você pode ter uma enfermeira que seja capaz de avaliar e de pedir, né, que os pais atualizem a carteira vacinal. Mas isso nem sempre, se a gente não contar com o apoio dos pais, isso acaba ficando difícil. A gente tem mais de 18 doenças para as quais a gente tem vacinas e que são importantes e que podem ser transmissíveis, né, na medida em que você circula, né, na escola. Então, eu acho que as escolas devem, sim, orientar, explicar, oferecer, então, a possibilidade de falar, olha, essa vacina estão atrasadas, mas eu acho que a função dos pais é muito importante também. Eles se preocuparem, eles procurarem as clínicas de vacina, sejam particulares, sejam as unidades básicas de saúde, para atualizarem a carteira de vacinação. Como reverter esse quadro, doutora Maria Isabel, que nós estamos enfrentando, né, esses índices muito baixos, né, por conta da desinformação, por conta de movimentos anti-vacina, enfim, é um trabalho necessário a ser feito de campanhas bem assertivas, bem profundas, né? Está bem difícil de virar essa mesa, né? Então, eu sinto assim que isso é uma questão, claro, tem que ser algo grande, tem que ser algo disseminado, porque nós somos mais de 210 milhões de habitantes, e todos interagimos, não são só as crianças que têm que estar em dia com a vacinação, né? Mas eu acho que vai muito da conversa, sabe? Isso funciona muito assim, o pediatra orientando os pais das crianças, explicando o que estão fazendo, né? Porque assim, existe muita desinformação, mas às vezes falta a informação, né? Então eu explicar, olha, eu vou dar essa e essa vacina, vai ter alguma reação, porque as pessoas, elas perderam a noção do que é uma criança com catapora, né? O que é uma criança com sarampo, o que isso pode representar em termos de gravidade, né? E mesmo quando a gente tinha catapora, todos nós devemos ter tido catapora, né, quando éramos pequenos, e talvez nenhum de nós tenha sido internado, mas eu já peguei uma criança no plantão que chegou com uma infecção secundária catapora, chegou às 7, 8 da noite, e no dia seguinte ela tinha falecido, né? Então, eu acho que é importante a gente ter não só números, mas a gente fornecer histórias, explicar, olha, é isso que pode acontecer. A gente não se preocupa tanto com Covid, a criança tem menos Covid. Sim, mas quando tem Covid, pode ter um Covid grave, né? Então, eu acho que essa informação também, em termos de fatos, ajuda muito, né? Na verdade, assim, à medida em que a gente vai oferecendo, dizer assim, olha, tem que ser compulsória a vacina, você conseguir fazer uma vacinação compulsória
para 18 doenças, né? Com todas as doses que elas implicam, eu acho difícil. Eu acho que, na verdade, a gente tem que sentar e conversar e explicar o que a gente está fazendo e mostrar as vantagens, que são muitas, de você imunizar a pessoa. Doutora Sônia Palma, esse ponto destacado pela doutora Maria Isabel, muito importante, porque tem muita gente que pensa, isso é doença antiga, não existe mais, e se pegar, não dá nada, enfim, as sequelas são muitas, os óbitos são muitos, enfim, então, essa é a tecla a ser batida. Sim, na verdade, com a pandemia, as crianças que nasceram durante a pandemia, os pais não saíam de casa, não levaram para vacinar, né? Isso foi um problema. E aí, eu acho que também depois voltou e tem muita controvérsia. Eu acho que uma coisa que a doutora Maria Isabel colocou bem é a questão do esclarecimento, porque tem muita gente ainda com dificuldade de entender a utilidade da vacina e ficam ouvindo outras informações dizendo que vai acontecer X, Y, Z e não vacinam suas crianças. E o Brasil é um país que muito bom a nível de cobertura vacinal. E eu acho que talvez isso tenha que ser levado para as escolas também, dentro da matéria de ciências, talvez possa ser colocado também para os alunos essa questão da importância, né, da cobertura vacinal, das questões dessas doenças da infância que parecem serem inofensivas, mas não são, né? Pode ter complicação, e realmente fazer uma campanha para os pais, que eles levem essas crianças, estão fazendo agora, né, ao vivo, esse pedido para quem está nos ouvindo, que atualize a carteira de vacinação. Eu acho que também qualquer medida obrigatória, como a doutora Maria Isabel, pode gerar uma questão contrária, né, já que é obrigatório eu não vou. Então, eu acho que é importantíssimo, eu acho que a escola tem um papel também nesse retorno às aulas. E o chamado não só pelas aulas de ciências, né, doutora Sônia, até por outras matérias também, até na matemática, né, para você mostrar a soma disso tudo, onde é que vai chegar, né? Exatamente, a prevalência que a gente fala, né, a incidência da doença. Eu acho que sim, é muito boa ideia. Até o professor de educação física pode fazer, e eu acho que é um professor que os alunos até têm uma empatia boa, né? Eu acho que poderia ser um transversal ao currículo escolar. Cristiane, se eu olhar... Fala, Maria Isabel. Desculpa, eu ia falar. Sim. Você falou, Mauro, em somar. E eu diria que, na verdade, a gente acaba multiplicando, né? Porque, assim, a gente pensa em vacinar as crianças que têm condições de responder adequadamente. E a gente esquece as crianças e os adultos que têm alguma condição de imunodeficiência. Eles até podem ser vacinados, mas eles não vão responder tão bem. Então, a gente tem que lembrar também que quando a gente se vacina, se a gente tem uma boa cobertura vacinal, né, a gente está impedindo que o vírus, que as bactérias circulem. E aquela criança, aquele idoso ou aquele adulto que tem alguma condição de imunodeficiência, que pode ser uma infecção pelo HIV, pode ser uma leucemia, pode ser o uso de algum imunossupressor que ele precisa tomar, esse indivíduo não vai responder tão bem. Mas se ele tiver em volta dele pessoas imunizadas, ele vai se proteger também. Então, assim, eu acho que a vacinação, ela tem uma função democrática. Eu me vacino, mas eu ajudo os outros também a estarem imunizados. Não é individual, né? Doutora, Sim. É uma ação também, coletiva, né? Você é em prol da sociedade, não é eu vou me vacinar e eu não vou ter a doença. Eu não vou ter, mas eu ajudo a que outras pessoas, às vezes até imunodeprimidas, crianças com outras dificuldades, também não tenham, né? É muito interessante, é muito importante o que a senhora colocou. Doutora Maria Isabel, como é que os adultos devem proceder? Aqueles que perderam suas carteiras de vacinação, não sabem exatamente quando tomaram, o que tomaram, enfim. Muita gente nessa condição tem que tomar tudo de novo, tem vacinas que são para a vida toda, tem vacinas que tem que receber o reforço. Como fazer nesses casos? Então, isso, na verdade, varia de vacina para vacina. Vou dar um exemplo, por exemplo, do tétano. Todos nós que, quando éramos pequenos, tomamos vacinas, porque a vacina antitetânica é uma vacina bem antiga, se a gente pergunta, você tomava vacina quando era pequeno? Tomava. Então, na verdade, e quando foi a sua última vacina para tétano? Nem me lembro.
a gente tem que fazer reforços para tétano, que na verdade não é só tétano, é tétano, difteria e, na verdade, a coqueluche a cada 10 anos. Então, se eu converso com você, Mauro, e você fala, olha, tomava vacina quando era pequeno e não me lembro quando foi minha última vacina, eu posso dar uma dose só. Para a pessoa, por exemplo, já para hepatite B é uma vacina muito recente, né? E atualmente todos os adultos devem tomar a vacina. Se eu não tenho uma carteira, né, que comprove isso, vale a pena vacinar. E daí são 3 doses, né? No caso, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, a gente teve em 2018 um surto de sarampo, né, no estado de São Paulo, em outros estados brasileiros também, e isso significava que, na verdade, tinha gente que tinha tido sarampo quando era pequeno e outros não. Então, vale a pena se vacinar. Então, é muito importante que a pessoa vá, se ela não tem carteira de vacinação, e daí seja avaliado, né, de acordo com a condição da pessoa, né, se tomava quando era pequeno, se é imunocompetente, porque, por exemplo, a gente tem alguns adultos que, por exemplo, têm diabetes, daí é uma condição que eu devo dar outras vacinas além das vacinas de rotina. Mas isso é algo assim muito importante, que ele procure um serviço de vacinação ou converse com seu médico antes, mas procure e com certeza a gente vai ser capaz de orientar. O que não pode é ficar em casa achando, não vai acontecer nada. Não acontece, mas quando a gente menos espera, pode acontecer. Cristiane, seu olhar sobre esse tema, a importância da vacinação, a necessidade da vacinação das crianças nessa volta às aulas. Bom, eu só tenho a concordar aqui com tudo que foi falado até agora, né? Que a gente viveu um período bem complexo, né? Nessa questão anti-vacina, muita desinformação foi passada. Eu achei, assim, muito pesado esse momento. A gente teve uma cobertura vacinal muito aquém de tudo, como a doutora Maria Isabel está falando, do potencial que a gente tem de vacinas, né? E de vacinação. Então, acho que é importante todos, né, não só as crianças, mas todos atualizarem as suas vacinas, porque muita gente ficou em casa, vamos dizer assim, um verbo, né, a bicharada, os bichos, os vírus, está tudo solto, está tudo por aí, não mudou, né? Pode até ter criado algumas resistências, algumas cepas, vai saber, né? Então, eu acho que é importante a gente se vacinar sim, as crianças principalmente, porque tem contato com os adultos saíam de casa, mesmo que as crianças ficassem em casa, os adultos saíam, tinham contato com outras pessoas, né? E a gente está numa proporção, né, de vulnerabilidade nesse sentido maior agora, de adoecimentos, né? Então, eu já vi casos recentes de crianças também com sarampo, a doutora Maria Isabel falou de catapora, né? Quando a gente era criança, a gente pegava catapora, mas era um negócio, uma bolinha aqui, outra ali, era um negócio de nada, né? Muito raramente a gente via alguém morrendo por conta disso. Hoje, facilmente a gente vê, né? Então, eu trabalho no Corém em São Paulo, eu sou fiscal desse conselho e saindo em fiscalizações, a gente vê crianças com sarampo, né? Uma doença que não era praxe de ter dentro de hospitais, está passando, né, a ser uma coisa até, de certa forma, comum, não é mais um caso raro. Então, isso tem implicações, porque isso tem disseminação na sociedade, isso adoece as pessoas sem que, muitas vezes, elas se deem conta da proporção do dano que isso vai causar. E a morte é um dano irreversível, mas muitas vezes não é nem a morte. Muitas vezes são outros danos, né? Sequelas, muitas vezes, aí do sistema nervoso, enfim, né? Tem uma série de outras questões que a gente também precisa avaliar. Acho também que a obrigatoriedade disso, por mais que a gente não goste muito, acho que de certa forma, né, até para conter um pouco essa desinformação, talvez seja algo válido no primeiro momento, mas também acho que, né, você tem que toda hora falar que é obrigatório é uma coisa meio cansativa, né? Porque deveria ser uma conscientização e não uma obrigação. É uma conscientização de saúde. Doutora Maria Isabel, para a gente fechar esse tópico aqui da vacinação, já que tocamos na questão da catapora,
É importante se falar a respeito da herpes zoster, né, que é uma consequência, né, vem do vírus latente da catapora. Muita gente sofre com isso, uma dor impressionante na pele, né, para quem contrai esse tipo de doença, e pouco se fala, né? Então, na verdade, é algo muito importante, né, a gente se lembrar. Todas as pessoas que atualmente são mais velhas já tiveram catapora quando eram pequenos, né? E os vírus funcionam de maneiras diferentes. Por exemplo, quem teve sarampo, resolveu a infecção e o vírus saiu da pessoa. Para alguns vírus, e esse é o caso do vírus da catapora, né, vírus varicela zoster, ele fica com a gente até a nossa morte. E ele fica lá e o nosso sistema imunológico controla, né, até uns 50 anos, né, para quem é imunocompetente. Depois disso, começa a imunossenescência, ou seja, a gente vai ficando mais velhinho e o nosso sistema imune também. E existe a chance do vírus ser reativado e causar o zoster, que popularmente as pessoas chamam de cobreiro, e como o Mauro falou muito bem, pode levar a uma dor muito intensa, que se chama neuralgia pós-herpética. E atualmente a gente tem disponível, a gente tinha uma outra vacina que não era tão eficaz, mas atualmente a gente tem uma vacina que é 90% eficaz. Ela diminui, né, em 90% a chance de que, o risco, né, de quem tomou a vacina de ter esse zoster. E ela é recomendada, então, para todas as pessoas a partir dos 50 anos, no esquema de 2 doses. E para quem tem alguma condição de imunodeficiência, uma pessoa que tem leucemia, que desenvolve um câncer, que toma imunossupressor, entre 18 e 50 anos, essa pessoa deve também, ela tem um risco maior de desenvolver zoster e ela deve também tomar a vacina. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Uma parada breve aqui, mensagem do nosso apoiador no intervalo. Na sequência, a gente vem com outro assunto, acupuntura ligada à estética facial e capilar. Até já, gente. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta, faltando 28 minutos para 1 da tarde, edição de quarta-feira com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela OTV, a TV da internet, estamos ao vivo, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes da sequência aqui para o próximo assunto, para análise das nossas convidadas de hoje, eu quero falar com você que é empresário, você que é executivo, representante de entidade ou que atue em qualquer atividade do nosso mercado. Venha fazer parte aqui do programa Gente que Fala, oferecendo a sua parceria como o Instituto Orbis de Pesquisa, aqui que deu o seu recado aqui no nosso intervalo. A gente está no ar há 21 anos, atingindo o público do mundo inteiro, aqui pela internet, pelas redes sociais, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, com especialistas na área da saúde, por exemplo, que a gente está fazendo aqui nesta quarta-feira. Então, entre em contato com a gente, 50 52 55 55, para conhecer todas essas possibilidades de parceria e anunciar a sua marca, anunciar a sua entidade aqui no programa Gente que Fala. 12h33, o próximo tema é o seguinte: a acupuntura, uma técnica terapêutica da medicina tradicional chinesa que proporciona o reequilíbrio orgânico, físico e emocional. A acupuntura é usada no tratamento de diversas doenças e cada vez mais vem sendo aplicada na estética facial e capilar. A acupuntura atua harmonizando órgãos e sistemas do corpo, podendo reduzir rugas e tratar acnes, gorduras localizadas e flacidez, harmonizar músculos e impedir ou desacelerar a queda de cabelos. Cristiane, acho que pouca gente sabe
a respeito da acupuntura aplicada à estética facial e capilar. Normalmente as pessoas lembram da acupuntura para tratar problemas de saúde, né? Sim, é verdade. Porque a acupuntura tem uma abrangência muito grande, né? Consegue controlar e até tratar diversas possibilidades aí de universo de patologia. Então, normalmente ela é muito requisitada para tratamentos de dor, né? Então, eu aqui no consultório, por exemplo, é bem comum a gente ter pessoas procurando acupuntura para dor, e quando a gente fala, você sabe que a acupuntura também controla um comportamento de uma criança autista? Você sabe também que a acupuntura ajuda no sono? Você sabe que a acupuntura te ajuda a passar pelo processo de envelhecimento de uma maneira que a sua autoestima, que a sua autoimagem fique boa? Né? Às vezes as pessoas não conhecem muito isso. É verdade, né? Como é que vem essa descoberta? As pessoas vão para um tratamento de saúde, vão em busca de alguma solução para a saúde e acabam descobrindo que a acupuntura também pode ser aplicada à estética facial e capilar? Sim, eu acho que uma das coisas interessantes é que quando a pessoa vem com uma queixa, né, a gente vai tratar aquilo, a gente vai dar toda a atenção para aquela queixa, mas também tem várias coisas que aquela pessoa tem que ela muitas vezes nem está olhando para aquilo, porque ela tem uma outra condição mais importante nesse momento. E a gente normalmente, né, vai falando, divulgando, olha, a cultura também tem ação aqui, tem ali, tem na estética facial, na questão capilar, inclusive, né, a estética facial, inclusive, também foi objeto da minha pesquisa de doutorado. Aqui na Escola de Enfermagem da USP, né, eu trabalhei com voluntárias por 4 anos, mostrando que a acupuntura ela tem um efeito muito benéfico sobre a revitalização da pele, independente da idade. Tá? Então, assim, eu trabalhei com mulheres, só mulheres, né? Porque a gente já fala assim, mulher já tem bastante coisa para a gente olhar, bastante variáveis, né? Então, eu peguei mulheres de 40 anos a 65 anos, sob diversas condições, então, né? Então, algumas com um pouco mais de hidratação, outras menos, as condições emocionais que influenciam tudo isso, enfim, né? Hábitos de vida, o ambiente que a pessoa vive, várias coisas, né? E todas elas, até de forma independente dessas variáveis, tiveram respostas positivas, com redução de ruga. Vamos pegar uma ruga que tem em torno aí de uns 0,6 milímetros, 0,8 milímetros, é uma ruga visível, né? A gente conseguir reduzir isso pela metade, né, ou até um pouco mais, traz uma aparência muito mais revitalizada, muito mais rejuvenescida, pensando que a nossa população ela vai viver mais, ela não está morrendo com 50 anos, como há um tempo atrás, né? A gente também está evoluindo, a gente está chegando a 80, 90, 100 anos. Como é que a gente pode chegar nessa idade bem, né? Ou pelo menos com a autoestima, com a autoimagem bem, né? Para passar por todos esses ciclos do envelhecimento. E claro que o cabelo também faz parte desse conjunto, porque eu não acho que existe mulher que fica feliz sem cabelo, né? Por menos cabelo que tenha, né? O cabelo sempre faz parte da autoestima feminina. Então, eu trabalho bastante essa questão de cabelo também, principalmente em mulheres pós-parto, né, onde o cabelo acaba caindo e a autoestima acaba ficando um pouco comprometida. Pessoas com processos aí de tumores, estão em quimioterapia. Então, todos os processos passíveis de serem tratados com acupuntura. Não vamos também trazer aquelas alopécias, né, muito cicatriciais, muito genéticas, que também dá para controlar, mas a queda de cabelo, onde o processo inflamatório ou um processo medicamentoso é a base do problema, a gente com a acupuntura trabalha muito bem isso, porque a gente reduz o processo inflamatório, fortalece o sistema dessa pessoa, o sistema de defesa dessa pessoa, e ela começa a sentir os efeitos. A gente também trabalha muito dentro dessa terapia, não só a colocação de agulhas, tem todo um método para se trabalhar com isso, a gente faz muita orientação de estilo de vida, orientação alimentar, higiene do sono, então tem muitas orientações que a pessoa acatando e colocando no seu dia a dia,
a acupuntura acaba, então, sendo aquele recurso que ajuda a pessoa a ter o desejo dela, né, conquistado, seja de saúde, seja de beleza, seja de ter cabelo. Então, eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa bem abrangente. Sim. Você falou, Cristiane, da acupuntura aplicada às rugas, para redução das marcas, questão da queda de cabelos, mas um problema que ninguém tem, nem mulher e nem homem, que é a gordura localizada. Aí também, eu acabei de citar isso na nossa nota, né? Aliás, não é gordura localizada, é gordura mal localizada, né? Como é que funciona? Realmente ela não tem uma... a gente fala assim, é localizado porque a gente estava falando, É que cabem os dois termos, né? A gordura está sempre no lugar errado. Sempre está no lugar errado, né? Mas também é algo, né, assim, que eu venho tratando bastante também. As questões relacionadas à gordura, muito atrelado também ao aumento de peso, né? Então, a obesidade, muitas vezes não severa, mas já caminhando para isso. Você vê que a pessoa vem com histórico de ganho de peso, porque por várias razões, né? Porque ela está no momento que ela tem que sair para trabalhar, e ela está preocupada, e ela está ansiosa, e aí vai juntando várias questões emocionais aí também, estresse, enfim, e a pessoa vai entrando no sobrepeso. A questão alimentar está muito desregulada. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente também trabalha a acupuntura com essa intenção. E o resultado também é muito bom, que a gente trabalha a acupuntura, trabalha algumas outras ferramentas estéticas junto, e a acupuntura, ela vem com uma ferramenta para te dar um pouco de ordem no teu corpo, físico, mental, emocional, para te colocar um pouco no eixo, para você fazer uma autorreflexão de vida, né? Também te dá um substrato aí orgânico para que você tenha mais força, mais vigor, né? Mas também a gente, dentro disso, a gente usa as nossas ferramentas de orientação, muito voltada para a conduta de vida. Como é que você quer conduzir sua vida? Como é que você quer perder essa gordura, né? Com os mesmos hábitos que você tem, você não vai ter essa... Não. Sim. Mas o resultado é muito bom também. Né? Principalmente porque a pessoa vai tendo uma conscientização melhor da alimentação dela. A gente trabalha com dietética chinesa, então a dietética chinesa é um conceito. Não quer dizer que a pessoa vai comer comida chinesa, que muitas vezes as pessoas, mas não tem que comer o quê, né? É um conceito de você olhar para o teu prato, né, e ver o que tem ali. Você precisa, ou o que tem ali você deseja por alguma outra razão. E não é porque você precisa, não vai te nutrir, né? Então, a gente trabalha muito a questão alimentar na visão da dietética chinesa, que é muito legal, porque as pessoas vão tendo mais conscientização do que ela está comendo. Hoje as pessoas comem muitas vezes assim, por compulsão, porque tem muitas gostosuras por todos os lados, né? Muitos flavorizantes, saborizantes, açúcares, isso tem um composto orgânico muito pesado, inclusive no nível, né, de meio que gruda, né, no teu cérebro, você vai querendo comer isso cada vez mais, frituras, enfim. Então, é o momento que a gente trabalha isso, né? Faz uma lista do que você come, deixa eu avaliar o que você come para saber se você realmente está comendo o que você precisa, né? Ou se você está comendo algo que é para alimentar o teu estresse, o teu desgosto, a tua tristeza, o teu medo, enfim. Então, a gente também trabalha com essa questão de dietética, Mauri, e isso é muito interessante para as pessoas que querem perder gordura localizada. Não é uma mágica, né? Não é uma agulha, uma técnica que faz a pessoa perder a gordura localizada. Isso é um auxílio, mas ela também precisa engajar-se numa conduta de vida. Olha, 18 minutos para 1 da tarde agora, a doutora Sônia Palma, vamos mudar o tema aqui. Muitas pessoas preocupadas mais com a saúde mental do que com o câncer. Tem uma pesquisa aqui do Monitor Global dos Serviços de Saúde, pesquisa do Instituto Ipsos, que mostra que 36% dos entrevistados apontaram o bem-estar psicológico como o principal fator de preocupação, atrás apenas da Covid-19. Olha que a Covid está em evidência, né? E foi citada por 47%. O câncer ficou em terceiro lugar como motivo de inquietação, mencionado por 34%. Que termômetro é esse? Dessas pessoas preocupadas mais com a saúde mental do que com o câncer, que é uma doença, enfim, triste.
Em relação à Covid, até eu não estranho, né? Porque, na verdade, a Covid-19 trouxe uma instabilidade emocional, trouxe transtorno do estresse pós-traumático, lutos prolongados. Então, eu acho que nesse momento em que a Covid está um pouco mais controlada, né? Toda essa efervescência emocional e psiquiátrica, as doenças, muitas crianças autistas, né, foram diagnosticadas nesse pós-Covid com transtornos de humor também, de ansiedade. Então, isso não me estranha, porque eu acho que realmente agora a preocupação, e a gente até já tinha estudos chineses que mostravam que a questão da psiquiatria pós-Covid ia ter um crescimento enorme. Então, as pessoas estão preocupadas, sim, né? Não só diretamente pela questão do medo pelo Covid, como o que a questão do Covid causou no emocional dessas pessoas. Em relação ao câncer, existe uma questão... Hoje, por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar é visto como doenças inflamatórias. Os marcadores tumorais, marcadores inflamatórios, eles estão alterados. Então, existe uma relação importante, né, também do câncer e saúde mental. A gente sabe, né, eu trabalho num hospital geral grande aqui de São Paulo, atendendo pacientes clínicos que têm problemas psiquiátricos. Uma das clínicas que mais nos chamam é a oncologia, porque os pacientes têm o diagnóstico e desenvolvem transtornos mentais. Ou o paciente já tinha transtornos mentais e desenvolve um câncer. E a gente sabe que pelo próprio mecanismo, né, a fisiopatologia da doença, ela estão muito ligadas. Então, na verdade, pode parecer estranho para quem não é da área, mas nós já temos esta visão, né, do que essa pesquisa só traz um alerta para a população, que eu acho que é importante, né? Tem que fazer os seus exames para ver se tem câncer, não é porque tem transtorno mental que não vai ter câncer, né? Não é porque em Covid, que também o Covid vai piorar muitas vezes a ansiedade e a depressão. Doutora Maria Isabel, a sua observação sobre essa pesquisa, as pessoas mais preocupadas com a saúde mental do que com o câncer. Então, na verdade, a saúde mental, sem dúvida, é algo importante com que a gente tem que se preocupar, mas o câncer também, né? Hoje em dia, existem estudos que têm mostrado um controle maior de todas as doenças cardiovasculares e sobrando agora o câncer, né? E realmente a gente tem que se preocupar com isso, mas se a gente pensa... Então, algumas pessoas falam, gostaria que um dia tivesse uma vacina contra o câncer. Mas as pessoas, na verdade, elas usam o câncer como se fosse uma única doença. E a gente tem várias doenças. E a gente tem 2 vacinas já contra o câncer. A vacina hepatite B, que protege contra o câncer, o carcinoma hepatocelular, e a vacina HPV, né, que protege contra as doenças causadas pelo papilomavírus humano, ou seja, câncer de colo uterino, câncer de ânus, câncer de pênis. Então, a gente tem já algumas formas de evitar o câncer. É claro, como muito bem falou a doutora Sônia, além da gente se prevenir se vacinando, a gente tem que também fazer uma série de exames periódicos para poder diagnosticar alguns outros tipos de câncer para os quais a gente ainda não tem, por exemplo, uma vacina, precocemente, e daí poder atuar adequadamente. E só pegando o gancho, né? Quando a gente tem um câncer, muitas vezes a gente vai ter que se submeter a uma cirurgia, vai ter que se submeter a uma radioterapia, a uma quimioterapia. E daí a chance da gente adquirir infecções como influenza, pneumonia é maior, né? Então, lembrar sempre, né, quem está fazendo um tratamento de câncer, de conversar com o seu médico e falar, será que eu não tenho que tomar alguma vacina especial? E isso é muito importante, a gente tem vacinas especialmente dirigidas para a pessoa que faz esse diagnóstico, que vão, na verdade, protegê-lo de infecções que podem levar o paciente a complicar o tratamento do câncer. Lembrando da questão, né, doutora, da Covid, da vacinação do Covid, porque o que eu tenho visto muito no hospital geral é cirurgias sendo desmarcadas porque o paciente não tomou a vacina e teve Covid dentro do hospital.
Então, o que a senhora coloca também é bem importante. Hoje em dia, ainda é importante você ter que fazer uma avaliação para ver se está com Covid para poder ser internado para uma cirurgia eletiva. Então, a melhor forma é se vacinar antes, que a chance de ter doença vai ser menor, Covid, né? Agora, faltando 11 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Já as perguntas da nossa audiência. Antes disso, quero falar com você sobre o seguinte: o MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, que nos apoia aqui na edição de quinta-feira, acaba de lançar o livro Em Defesa da Democracia. É uma coletânea de artigos escritos por integrantes do Ministério Público Brasileiro, em que os autores analisam e discutem as diversas facetas de democracia. Escritos em linguagem acessível, os artigos não se destinam exclusivamente à comunidade jurídica, mas ao público em geral e a todas as pessoas que se interessam pelas questões sociais e político-jurídicas do país. Os autores são membros do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, entidade com 30 anos de existência, em que seu estatuto traz como suas finalidades levar o direito para toda a sociedade na busca por justiça social, aprimoramento da cidadania, preservação e consolidação da democracia. Então você pode adquirir o livro, esta obra, chamada Em Defesa da Democracia, pelo site da editora Dialética, loja.editoradialética.com, mais uma vez, loja.editoradialética.com, pelo preço de R$ 64,90. Dado o recado por aqui, vamos agora às perguntas da nossa audiência, faltando 10 para 1. Cristiane, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta o seguinte para você: a acupuntura pode ser utilizada na psicoterapia? Se sim, de que forma? Sim, eu acho que pode ser uma ferramenta para a psicoterapia. Mais uma ferramenta, além de todas que o profissional já possui. Porque a gente estava falando de emoções agora há pouco aqui, né, e de comparação, da preocupação da população com a emoção, com várias doenças, enfim. E assim, as emoções, elas fazem parte da nossa natureza, da nossa vida. O problema é o nível e a frequência em que elas ocorrem, que isso pode ser destrutivo, e é aí que a acupuntura ajuda muito a reduzir esses níveis muito altos de estresse, de medo, de ansiedade, de angústia, enfim. A gente tem, dentro da medicina chinesa, né, uma ferramenta muito boa para trabalhar com isso, que envolve acupuntura, envolve massagem, envolve tuinar e envolve fitoterapia também. É um conjunto de coisas. Então, como ela poderia trabalhar isso? A gente poderia juntar essas ferramentas: fitoterapia, tuinar e acupuntura, de forma a contribuir melhor com o que a pessoa vem apresentando na terapia. Respondida aqui, então, a questão para a Juliana Rocha, que está acompanhando a gente no Instagram. No YouTube, doutora Maria Isabel, está o Lucas Santana, e ele pergunta a sua posição, a sua opinião sobre crianças a partir de 6 meses de idade serem vacinadas contra a Covid-19. Então, eu acho que é importante, sabe? É uma coisa que as pessoas têm esquecido um pouco das crianças, porque, sem dúvida nenhuma, quando a pandemia começou, quem mais tinha doenças graves, né, de Covid grave, eram os idosos, né? Alguns adultos também. Só que agora que grande parte da população adulta, né, e também de adolescentes está vacinada, a gente tem crianças que não estão vacinadas e o vírus ainda está circulando. A gente tem a cepa Ômicron, né, que é mais transmissível, mas ela, além disso, ela também pode causar doença grave. A gente pode perguntar, mas com que frequência? Com certeza é uma frequência menor do que nos adultos, mas não vale a pena a gente arriscar, sabe? A gente realmente pode ter a síndrome inflamatória multissistêmica causada pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador da Covid, e que pode causar quadros muito graves na criança, né, também no adulto, claro, mas existe uma outra coisa que a gente ainda não compreende e não sabe, assim, a extensão dos prejuízos que é a síndrome pós-Covid. Então, quem tem Covid, mesmo tendo uma Covid não muito grave,
pode depois desenvolver algumas complicações. Então, eu realmente não arriscaria. Vale sim a pena tomar a vacina. Especialmente, não é, doutora Maria Isabel, porque o vírus da Covid-19 não vai nos deixar. Ele estará por aí, as suas variantes, as suas subvariantes, e é óbvio que a gente vai ter que fazer rotineiramente os reforços, né? Como a gente faz com muitas outras, por exemplo, a vacina da própria gripe, né? Isso, exatamente. Então, isso é uma tendência que a gente tem hoje em dia, né? A gente fez as 2 doses de vacina, depois a gente viu que é muito importante ter uma terceira dose, e agora a tendência é que a gente faça reforços, provavelmente anuais, né? Para que a gente atualize os nossos anticorpos, as nossas células, de modo a poder controlar de uma maneira mais eficaz o vírus que está circulando agora, que é diferente daquele do início da pandemia. A pergunta aqui para a doutora Sônia Palma é do Jaime, do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital. Obrigado, Jaime, aqui pela participação todos os dias, acompanhando a gente sempre. Ele quer saber se pode haver algum componente genético ou hereditário no déficit de atenção, doutora Sônia. Doutora Sônia? Seu áudio fechado. Doutora Sônia Palma, seu áudio fechado. Consegue abrir para a gente? Eu vou repetir a pergunta aqui do seu Jaime. Ele quer saber se tem algum componente genético ou hereditário no déficit de atenção. Sim. Está me ouvindo? Ótimo. É que eu não estava conseguindo abrir. Então, o transtorno de déficit de atenção hereditário é um dos transtornos com mais influência genética. Então, em geral, tem um pai, tem uma mãe, tem outro irmão, tem um avô que tem o transtorno. Ele é quase igual à altura, que é geneticamente, todo mundo sabe que a altura é determinada por questões aí genéticas, né? Então, pais baixos vão ter filhos mais baixos, em média, né? A média dos pais. Então, o TDAH também tem esse componente muito forte hereditário. Então, quando a gente muitas vezes faz o diagnóstico na criança, muitas vezes um dos pais tem que se tratar também, que lembra na infância, com o crescimento, tem as mesmas queixas que tem seu filho na atualidade, né? Este transtorno do déficit de atenção tem alguma relação com a dislexia? São doenças, são problemas mentais próximos? São coisas completamente diferentes? Não, eles não são necessários, eles não são a dislexia e a descalculia, que é a dificuldade com o manejo numérico, eles não estão dentro do TDAH, não são sintomas, mas eles são muito comórbidos, ou seja, eles acompanham muito. A criança com TDAH vai ter, muitas vezes, uma questão de dislexia, uma questão de descalculia, uma questão, por exemplo, de leitura e escrita, mas isso é uma comorbidade, não é sintoma do próprio TDAH. Vamos para as nossas despedidas aqui bem brevemente, faltando 3 minutos para 1h. Doutora Sônia está com a palavra, sua mensagem final, seus canais, doutora Sônia. Queria agradecer demais, foi muito rica hoje a nossa troca, né? E aprendi muita coisa com a doutora Cristiane, e o meu Instagram é soniapalma.psiquiatra, inclusive eu tenho gravado uma live que eu vi semana passada sobre o retorno à escola, eu acho que quem puder assistir será bem interessante. Obrigada, Mauro, obrigada a todos. Então está lá em soniapalma.psiquiatra, essa live gravada. Sim. Muito bem. Cristiane, sua despedida e seus canais. Tá muito... Cristiane, seu áudio está fechado, Cristiane. Bom, abriu, né? Eu queria agradecer, foi muito bom esse bate-papo aqui, foi muito gostoso, até porque eu tenho uma vivência muito grande contigo também, então a gente sempre tem algumas pessoas com interesse em saber um pouco mais, né? E a acupuntura ajuda muito. Bom, muito fácil de me achar, meu Instagram, né, Cristiane_Sanches, é fácil de me achar. E fico à disposição, né, se alguém quiser fazer acupuntura comigo, estou aqui na Avenida Paulista, número 575. Repete só os seus canais, o seu canal no Instagram, sua página, porque deu um picote no áudio.
Meu canal no Instagram é @eu.cristiane_Sanches. Okay. E o meu endereço aqui é na Avenida Paulista 575. Doutora Maria Isabel, sua despedida e seus canais. Tá. Bom, queria realmente agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de falar sobre vacinação, e a gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, eu sou consultora em vacinas da DASA, né? Especificamente do Delboni também. As pessoas que tiverem dúvidas podem entrar em contato com o núcleo de atendimento ao cliente e que chegam até mim essas dúvidas e a gente pode dirimi-las, né? E também, se tiverem interesse, podem eventualmente mandar para o meu e-mail m.isabelmp@gmail.com. Muito bem, vamos terminar aqui a sessão do programa Gente que Fala de hoje, de quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Esse nosso ponto final, agradecimento a vocês pela participação de hoje. Estiveram com a gente a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, professora de psiquiatria da Unisa, Universidade de Santo Amaro, a Cristiane Garcia Sanches, enfermeira, especialista em acupuntura, fitoterapia, dietética e tuiná. Ela é docente da Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, e a Maria Isabel, doutora Maria Isabel de Moraes Pinto, médica infectologista pediátrica, consultora em vacinas no Delboni Medicina Diagnóstica, do Grupo DASA. Mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, na técnica do Altivio, Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha na nossa direção-geral. Na Altivia, a direção-geral é do jornalista Alberto Luchetti. E você aí do outro lado, o espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se ver amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela Altivia e pelas redes sociais. Tchau, gente. Uma boa tarde a todos.